Olá, caros colegas, boa noite. Eu sou o professor Davi Barbosa, testando mais uma possibilidade de gravar para vocês aqui essa transmissão online aqui na página Serviço Social Brasil. E o tema proposto é hoje como interpretar uma solicitação de perícia social. Normalmente, quem faz essa solicitação é um juiz, ou promotor do Ministério Público ou alguma autoridade competente que tem essa capacidade, né? Porque a perícia social ela pode ser solicitada também em outros órgãos como o INSS, pode ser solicitada talvez com outro nome, mas o conteúdo basicamente sempre é o mesmo. Então, gostaria que vocês aí, boa noite, Ana Lu, quero saber se o vídeo está certo, se não está, de ponta cabeça. Tá certinho aí? Sinalizem aí para mim. Boa noite, Josiane Fátima. Tá certinho o vídeo, não tá de cabeça para baixo, que eu estou testando. Boa noite, Lucimar. Estou testando aqui uma nova possibilidade para gravar os vídeos para vocês. Se funcionar, a partir de agora os vídeos serão transmitidos assim mais na lateral. Fica mais completo, uma imagem mais acessível, né? Boa noite, Tátia. Boa noite, Gilinária. Então, a autoridade que solicitou, a autarquia ou a instituição que solicita uma perícia social, ela solicita de forma diferenciada. Isso também varia de um juiz para outro, de um promotor para outro, de uma instituição para outra. É sempre importante o assistente social estar munido de um instrumental técnico-operativo bem fundamentado para poder interpretar adequadamente a solicitação da perícia social que deseja investigar, formular respostas. Uma perícia social, normalmente, ela vem como seu cabeçalho aí apresentando a estrutura da instituição ao qual ela está ligada, da autarquia ao qual ela está ligada, e essa estrutura apresenta algumas informações muito parecidas, né? Normalmente, quando é do judiciário, aparece a comarca, o nome do juiz que solicita, o número do processo, o nome das partes envolvidas no procedimento, no processo, seja ele qual for, de adoção, de guarda, de tutela, enfim. Guarda compartilhada. São várias as possibilidades de solicitação de perícia social. Então a parte inicial normalmente sempre é assim, vem o símbolo da autarquia e logo em seguida vem a solicitação. Solicito por meio deste ao profissional tal, vai variar muito também. Boa noite, São Luís, na pessoa da Tátia, né? Da Tátia. Roseli, boa noite. Maria do Rosário Batista, boa noite, querida, saudade de vocês aí. E essa interpretação, então, ela vai variar muito e em seguida vem a solicitação. O juiz solicita de forma diferenciada, na maioria das vezes ele solicita um laudo social. A maior parte das solicitações é essa, um laudo social. O que é um laudo social? Nós já temos uma aula específica, eu estou montando hoje a primeira parte da prova do curso de perito social, de perito judicial. E essa discussão, esse debate aqui vai fazer parte também lá da aula de perito judicial do curso. Quem quiser se inscrever, é só falar comigo, que eu tenho a promoção aí para vocês, promoção de Natal, valendo de hoje até o Natal. Eu vou lançar aqui 20 vagas a R$150. O curso custa R$350. Eu vou lançar 20 vagas a R$150 até encerrar as vagas. Enquanto tiver vaga, tem oportunidade para você se inscrever. O curso de perito judicial, me chama aí no WhatsApp, o WhatsApp que já está distribuído na página, eu vou colocar aí também no final desse vídeo para que você entre em contato comigo caso você tenha interesse de fazer o curso. Hoje, assim que eu terminar esse vídeo, eu vou elaborar a primeira parte da avaliação das aulas que já estão no curso de perito judicial. Já tem uma parte lá, eu vou elaborar mais uma parte das provas hoje de avaliação para esse tema específico. Então, voltando ao nosso tema, como interpretar uma solicitação de perícia social. Então, em seguida vem a solicitação. O juiz ele pode solicitar um laudo social, ele pode solicitar um parecer social ou ele pode simplesmente solicitar uma perícia social. Independente de qual seja a solicitação e a depender também do perfil de trabalho daquele juiz, daquele promotor, daquela autarquia, daquela instituição que solicitou a perícia social, ele pode elencar abaixo da solicitação 1, 2, 3 ou várias perguntas relacionadas para as quais ele espera que o perito social ou o assistente técnico do perito social elabore e encontre respostas
analisando minuciosamente a problemática envolvida na questão do processo para levantar informações do cotidiano, da realidade, do território, do usuário, da família, das relações sociais, das relações socioeconômicas e a partir daí descrever detalhadamente os fatos dentro do laudo social. É importante esclarecer que, independente de como o juiz faça a solicitação, ela sempre vai se desdobrar em um estudo social. E esse é um tema bem polêmico que eu já debati aqui nessa página. O estudo social é algo que não está ainda bem definido, isso é a minha opinião, não precisa você concordar com ela, mas não está bem definido ainda dentro do serviço social, porque ninguém consegue me responder por que ele não está no Código de Ética, por que ele não está nas atribuições privativas e nem nas competências do assistente social. Então não encontrei ainda um profissional que tenha a excelência da capacidade intelectual de me responder se ele é um instrumento, se ele é uma técnica apenas, se ele é um método apenas ou se ele é todas as coisas ao mesmo tempo. Porque a perícia social se desdobra, no meu entendimento, em um método, que é o estudo social, que também pode ser um instrumento. É aí que mora todo o X da questão. A partir desse desdobramento no estudo social, implica que seja elaborado um laudo e que a partir desse laudo também tenha um parecer. Surgindo então a necessidade do estudo, do laudo e do parecer social, tem que ter também o relatório social, que é para que o assistente social mantenha em seu poder as informações que ele utilizou para realizá-lo a partir do momento que ele começa o planejamento para elaborar o estudo social. Então, resumidamente, para que não fique confuso, o juiz solicita uma perícia social, você interpreta a perícia social, o primeiro pensamento que tem a ver à sua mente é preciso do método do estudo social. Através do método de um estudo, da técnica, da realização de um estudo social, que é o compêndio todo completo, então eu vou elaborar um laudo, a partir do laudo vou emitir um parecer e um relatório social, que é a conclusão de tudo que é para o seu arquivo pessoal enquanto assistente social. Então, a primeira coisa que você tem que pensar ao receber a solicitação de uma perícia é: eu tenho que utilizar a técnica e o método do estudo social. E, para realizar o estudo social, eu tenho que fazer um laudo social, uma perícia social. Isso não é uma verdade tácita, inviolável, inflexível, mas é recomendável. Na minha opinião, eu acho que não tem como, eu penso, acredito, deduzo, reflito, maquino, penso que não é possível realizar uma perícia social sem realizar um estudo social. E se eu tenho que realizar um estudo social, eu tenho que realizar um laudo social e um parecer social. Isso é o meu pensamento. Eu acho que facilita, eu penso, acredito, que facilita todo o trabalho profissional. Ao realizar um estudo social que se desdobra num laudo social e em um parecer social como conclusão do laudo, ou como uma parte, como um texto à parte do laudo, então eu tenho estudado toda a realidade minuciosamente, concluído o laudo apresentando todas as informações que a realidade demonstra, através da análise, da investigação, do estudo profundo daquela realidade, dos sujeitos envolvidos, eu emito o laudo. Então, em seguida, eu emito a minha opinião teórica, técnica, profissional e concluo o parecer social com uma sugestão dada ao juiz do que pode ser feito para melhorar aquela realidade, para viabilizar o direito que foi negado, para atender a expectativa do juiz em relação às perguntas que foram feitas na perícia. Voltando para a solicitação da perícia, quando você recebe a solicitação, ela vem com uma, duas, três ou várias perguntas, ou pode não vir com pergunta nenhuma, apenas a solicitação. Solicito ao excelentíssimo profissional, solicito a esse nobre profissional uma perícia social para levantar informações sobre o processo tal. Então, de repente, pode não vir dentro dessa solicitação de perícia nenhuma informação extra. Como eu já contemplei várias solicitações sem nenhuma pergunta. O que é que você faz então? É recomendável que você faça vista aos autos do processo para entender como funciona todo o processo, como tem acontecido, para você conhecer qual é a realidade já de informações já acumuladas, para a partir daí tentar responder algumas perguntas com a realidade, com o estudo minucioso da realidade que tem uma relação direta com a perícia social. Mas ainda, além disso, a primeira coisa então é você fazer vista aos autos. O segundo procedimento é você procurar se já tem algum estudo a respeito, procurar de repente o CRAS para ver se aquela família já estava em algum programa de atendimento e também marcar uma reunião com o juiz para poder
levantar com ele, com o juiz, o promotor ou a instituição, a autarquia, que respostas ele espera que você alcance com o seu laudo social desdobrado do estudo e também o seu parecer social. Então, com base nessas perguntas, então você vai responder primeiro, com base em investigar a realidade, estudar a realidade aprofundadamente, para responder as perguntas e tudo aquilo que se espera por parte da autoridade que solicitou a perícia. Primeiro no laudo, com base no estudo da realidade. Depois no parecer, com base no seu conhecimento técnico, teórico, científico e profissional. Responder cada uma das perguntas também no parecer. Vamos supor, você tem 3 perguntas, você responde no laudo com base nas investigações, no estudo que você fez da realidade aprofundado, na observação, na aplicação. E daqui a pouco eu vou vir com outro vídeo aqui, assim que eu terminar esse, quais instrumentos utilizar para realizar uma perícia social. Eu não vou falar sobre os instrumentos aqui para não ficar misturado, mas eu volto em seguida para falar sobre quais instrumentos utilizar na construção de uma perícia social. Então, esse é o primeiro passo, né? Eu gravei esse antes porque primeiro você tem que interpretar a perícia para depois escolher os instrumentos. Então nós estamos interpretando a perícia. Chegou a solicitação, você tem que elencar aí pelo menos 3 perguntas, mesmo que o juiz não tenha oferecido, o promotor ou a instituição que solicitou a perícia social não tenha oferecido, feito as perguntas, você tem que, com base nas informações que você vai coletar no processo, ou de outras informações, ou de uma reunião que você tenha com uma das partes, porque de repente, atenção, é importante isso aqui, me lembrei agora, está lá no Código de Processo Civil, no CPC, que qualquer uma das partes pode, o juiz solicitou um perito, uma das partes também pode solicitar um perito para contrapor o estudo social, a perícia social que foi realizada por aquele perito pelo primeiro perito. E qualquer um desses 2 peritos, tanto da promotoria quanto do Ministério Público ou de uma das partes, pode solicitar o perito e o perito pode também solicitar um assistente técnico para fazer o estudo. É importante, dentro desse princípio, que o assistente técnico não aceite ficar muito tempo sendo assistente técnico também. Porque termina que o assistente técnico é aquele que vai mais estudar o estudo já realizado, que vai averiguar o estudo e juntar informações junto com o perito. Então são 2 profissionais aí, um é o perito, o outro é o assistente técnico. Dentro da peritagem vai aparecer o perito estabelecido pelo juiz, pode aparecer um perito estabelecido pela promotoria, outro pelo advogado de uma das partes. E uma das partes pode fazer a solicitação da perícia social. Então veja bem, se uma parte, uma pessoa comum, uma pessoa civil comum, te solicitar, ela simplesmente eu quero um estudo social para provar isso ou aquilo. Então você mesmo vai ter que elencar aí pelo menos 3 ou 4 ou 5, mas pelo menos 3. Quanto mais perguntas você puder responder, melhor. Então, se você não tem pergunta nenhuma para responder, você não tem como elaborar uma perícia social, porque vai ficar muito confuso para você estudar a realidade em busca de respostas qualquer que a realidade ofereça e de repente se tornar um investigador de polícia para ver se tem droga na casa, para ver se tem bebida, para ver se tem... e entrando em outros campos que não são parte das atribuições e das competências profissionais de um assistente social. Então elabore pelo menos 3, 4 ou 5 perguntas para responder essas perguntas com base em todas as esperanças e desejos da parte que te contratou, do promotor, do juiz, da instituição, da autarquia, enfim, seja a perícia por parte do Estado, ou seja a perícia por parte da parte contratada, interessada na solução de um problema, de uma problemática. De repente a pessoa fez uma perícia social no INSS e não se sentiu confortável com essa perícia. O juiz encaminhou, então ele tem o direito, segundo o Código de Processo Civil, de também solicitar uma para fazer a comparação entre as duas. O juiz pode analisar as duas, é um direito que as partes envolvidas no procedimento jurídico têm e que ela pode vir a exigir. Então, não somente um juiz pode solicitar uma perícia social, como qualquer pessoa civil pode. Um advogado também pode, uma autarquia, uma instituição, uma ONG, pode solicitar uma perícia social que vai ser anexada aos procedimentos de um processo jurídico, seja ele do litígio ou ainda que seja amistoso, às vezes também é necessário. Então, voltando para a questão. Professor, pode, por favor, citar exemplos dessas perguntas? Posso, sim, querida. Já tem um documento feito,
no curso de perito social com exemplo dessas perguntas. Não foi postado ainda, mas está em vias de ser postado. Então tenho 4 aulas já postadas, aulas boas, bem concisas, bem maciças. Vou citar, daqui a pouquinho, espera um pouquinho, Márcia, Maria, eu já vou citar. Então vamos supor, uma das partes envolvidas no procedimento de guarda compartilhada, a outra parte está negando a guarda, afirmando que o indivíduo é alcoólatra, afirmando que de repente ele não é, ele bebe socialmente nos finais de semana com os amigos. São várias questões. Então, um exemplo de pergunta, porque para cada tipo de processo, de ação, a pergunta tem que ser feita de forma diferenciada. Vamos supor aqui na questão de guarda compartilhada. Então, a pergunta que deve ser feita, por exemplo, no atendimento à parte é uma, e se a pergunta estiver sendo feita pelo Ministério Público é outra, se a pergunta estiver sendo feita pelo juiz é outra. É importante que o assistente social tenha essa capacidade de atender o interesse de quem está solicitando, mas principalmente daquela pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que precisa do seu direito viabilizado. Vamos supor que seja uma criança que está numa situação conflituosa de alienação parental entre um casal que precisa decidir a guarda compartilhada, onde um deles está negando a guarda e a parte que está recebendo a negativa da guarda solicita uma perícia social realizada por um perito no jurídico. Então, a primeira pergunta que você vai fazer, que você pode fazer de forma bem simplória é essa: qual é a renda econômica, a renda de subsistência e sobrevivência econômica de fulano de tal, ou do genitor, ou da genitora? A primeira pergunta. Ele, dentro da perspectiva da análise do laudo, né? Do laudo social. Então você vai investigar a realidade, vai conversar com o usuário, que é o que te contratou, e vai conversar com os parentes, com a família, vai aplicar aí os instrumentos, que eu vou falar daqui a pouco a respeito dos instrumentos, para não ficar misturado, para responder essa pergunta. Uma outra pergunta que você pode realizar: você está de acordo em manter a guarda compartilhada, dividida, meio a meio com a outra parte envolvida? E aí você vai estudar essa realidade para responder. A outra parte: existe conforto, higiene, segurança dentro da casa, da família, aonde a criança, pela parte pleiteante da guarda compartilhada, existe essas possibilidades, ela viver com conforto, alimentação, moradia, higiene? Então existe toda uma questão, porque o direito que está sendo violado ali não é só o da criança, não é só o do contratante que te contratou para elaborar uma perícia social, mas também da criança, que precisa também estar tendo visibilidade dentro do processo de construção dessa perícia. Então você vai responder essas perguntas primeiro no laudo e depois vai responder essas mesmas perguntas no parecer social. Primeiro você responde com base nas informações que a realidade te apresenta, o cotidiano, as relações sociais do indivíduo, as relações sociais da criança, e as relações materiais, as relações físicas, as relações mobiliárias e várias outras questões que você pode olhar e observar, ouvir e estudar e alocar esse compêndio de informações e transformar uma descrição minuciosa dentro do laudo. É importante que o assistente social tome cuidado para não começar a emitir opinião já no laudo. Laudo não é lugar de emitir opinião. Laudo é um laudamento, é você mostrar o outro lado, sem mostrar o seu lado. É importante que a palavra laudo vem de lado. Então laudo é isso, é você mostrar o outro lado, sem mostrar o seu lado. Se você dentro do laudo começar a mostrar o seu lado do entendimento daquele assunto, aí você já confundiu laudo com parecer. Quando chegar no parecer, você vai acabar dizendo as mesmas coisas que já disse no laudo. E vai ficar uma salada de fruta, mas é meio complicado. É imparcialidade, exatamente. Mas não é bem nesse sentido aí da imparcialidade. A gente tem que tomar cuidado, Elísia, a questão da neutralidade. No serviço social não existe neutralidade. É bom entender que é uma diferença entre imparcialidade com neutralidade. A imparcialidade ela aparece no laudo não em função de que você não participe da ação, mas em função de que você só vai mostrar o outro lado sem mostrar sua opinião. Terminou o laudo, ou como alguns dizem, Magalhães, Mioto, afirmam, o final do laudo pode ser o parecer.
Eu não trabalho assim, não gosto desse modelo, desse formato, que fica confuso, fica misturado. Eu prefiro separar detalhadamente laudo social, concluo o laudo, parecer social. E aí apresento primeiro o parecer teórico, de acordo com um ou dois escritores, um já está bom, bem fundamentado. Aí o parecer legal, né, que é aquele que se fundamenta em leis, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim. E aí o parecer profissional, de acordo com o projeto ético-político, os princípios fundamentais do Código de Ética. E aí, no final do parecer, uma sugestão de intervenção. O que é que você acha, enquanto profissional, que deve ser feito? Uma sugestão para o juiz. Ele pode acatar ou não, ele não tem obrigação de acatar, mas você tem a obrigação de emitir sua sugestão. Então, também, obrigado, Ju, por participar, sua participação é importante. Também faço perícias para a Justiça Federal, um prazer ter você aqui. Me sinto honrado com a sua presença assistindo o vídeo aí, certo? Muito obrigado. Então vamos continuando. Então, a partir desse entendimento, para resumir e concluir esse vídeo, é preciso que você entenda como interpretar uma perícia social. A solicitação de uma perícia social depende de como ela vem. Se ela vem com pergunta, está mais fácil. É só você se propor a responder as perguntas feitas pela parte interessada, seja ela o juiz, o promotor ou a instituição. Se ela vem sem perguntas, uma solicitação pura, você vai ter que elaborar algumas perguntas para se propor a responder essas perguntas. E é óbvio que você pode elaborar 5 perguntas e chegar na realidade e aparecer a necessidade de elaborar mais 5. Que problema tem? Não tem problema nenhum. Desde que você se proponha a responder essas perguntas no laudo e depois se proponha a responder essas perguntas também no parecer. Fica bem claro, bem específico, não fica misturado, fica de fácil leitura para quem for ler, para quem for interpretar, para quem precisar de uma resposta para conhecer aquela realidade sem ter ido lá, sem ter ido na realidade, já que esse é o papel do perito ou do assistente técnico, já que são 2 profissionais que trabalham com perícia judicial. Normalmente um assistente técnico, com o tempo, acaba se tornando também um perito, assumindo, de uma determinada perspectiva, um papel de perito. É importante lembrar que o perito judicial não pode ter nenhuma familiaridade, amizade, parentesco, qualquer relação comercial com o periciado ou com a realidade do periciado, certo? Genilson, boa noite, eu trabalho no NAS, é sempre solicitado laudos sociais para a Justiça. Muito bem, Genilson, quando for solicitado laudo, essa é a minha opinião, você não precisa concordar comigo, mas eu penso que se você solicitou um laudo, no seu entendimento você tem que pensar, não foi solicitado um laudo, foi solicitada uma perícia social, porque o laudo é só uma parte da perícia, entende? Então, só o laudo, às vezes, fica o trabalho do assistente social mais de um contador de história. Ele não participa como propositor da ação, ele participa só como executor da ordem. Como nós estamos lutando aqui no serviço social para valorizar a nossa profissão, empoderar os nossos amigos e colegas do serviço social no Brasil, o entendimento é que nós precisamos partir do princípio de que não somos só executores de ordens, não somos só investigadores de realidade, estudantes da realidade, mas somos também propositores de soluções. Por isso que, no meu ver, se me foi solicitado um laudo, eu transformo ele numa perícia. Viu, Genilson? Transformo ele numa perícia social. Dentro da perícia, eu utilizo o método e a técnica do estudo social para elaborar um laudo social e um parecer social. Porque aí no laudo eu descrevo a realidade e no parecer eu emito a minha opinião e dou uma sugestão do que precisa ser feito e o meu trabalho fica completo, eu valorizo o meu trabalho profissional, adquiro respeito e exijo, por meio desse trabalho profissional, o respeito devido para com as outras autoridades. Eu não estou aqui para apenas cumprir. Estude a realidade e me dê a resposta, que aí eu dou a minha opinião. Se vão atender a minha sugestão ou não, é um problema deles, mas eu preciso me empoderar, enquanto assistente social, de não emitir somente um laudo. Me solicitou um parecer social, eu, na minha opinião, já não faço só o parecer social, porque o parecer social tira de mim a possibilidade de estudar a realidade. É também um trabalho incompleto. Então eu quero também estudar a realidade, mas também quero propor ações, porque eu sou um profissional de nível superior, tenho competência para isso, estudei muito para isso, leio, me qualifico, me atualizo, busco informações para que eu faça esse trabalho bem feito. Não quero realizar esse trabalho pela metade. Amiga, Márcia Torres, ainda não temos uma data bem definida do curso para São Luís. Nós temos um grupo no WhatsApp, mas ainda não está bem definida a data em função de festas de final de ano. O que eu estou oferecendo aqui
é o curso online, por enquanto, ao custo de R$150, estou oferecendo 20 vagas. O curso, na verdade, custa 350, mas para o depósito enquanto eu faço o curso, 20 vagas eu estou oferecendo, na época aí de Natal, a R$150 cada vaga. Espero que vocês participem. Todo esse conteúdo vai para lá, eu também estou montando aqui um sistema para que cada aluno elabore uma perícia social dentro do programa, do curso, e no final receba uma nota e orientações se ficou bom ou não, o que precisa mudar ou não. Vocês são Martins e isso não basta só sabemos uma realidade, mas também sabemos indicar, apontar, propor sugestões e solução. Muito bem, porque o nosso trabalho não é um trabalho só de remendar o trabalho dos outros, né? Nós não somos um quebra-galho. Bora lá pegar o assistente social quebra-galho para que ele faça um laudo e depois eu emito aqui a minha opinião. Ou então ele faça um parecer social com base naquilo que eu já estudei. Não temos interesse nisso. Não é interessante para a nossa profissão, não é dignificante, não é valorativo, não tem nenhuma especificidade de contribuição lógica para a nossa profissão. A nossa profissão é completa. Quer o nosso laudo, tem que aceitar a nossa sugestão também. Quer o nosso parecer, tem que aceitar o nosso estudo da realidade também. Porque é complicado você emitir um parecer social sem estudar a realidade cotidiana do sujeito. E também é complicado você estudar a realidade, ficar cheio de expectativa em relação àquilo que você estudou, várias ideias que surgiram na sua mente do que precisa ser feito, e aí você não pode emitir uma opinião técnica porque não é da sua competência emitir essa opinião técnica, que foi solicitado só um laudo ou só um parecer, certo? Então, aqui me pedem apenas relatórios. O judiciário pede ao CREAS o que devo fazer. Bom, Silene, isso é uma opinião muito pessoal de cada indivíduo. Como disse aqui desde o começo, é um pouco mais trabalhoso realizar uma perícia social completa, mas ela evita muitos equívocos, protege o assistente social de possíveis erros, de possíveis, inclusive, procedimentos jurídicos que podem até comprometer o trabalho profissional. Então eu recomendo utilizar o instrumento técnico e o método e a técnica do estudo social para elaborar o laudo, a perícia, fazer o laudo e o parecer, e realizar a perícia social na íntegra para depois emitir um relatório. Essa é só a minha opinião. E o relatório é bem amplo, eu vou falar também sobre o relatório depois. Eu faço a visita sozinho ou vou com ambos profissionais. Veja bem, não recomendo, Genilson, fazer visita sozinho, por uma série de questões. Normalmente, quando é questões envolvendo o judiciário, tem que ser acompanhado por alguma autoridade. De repente, o advogado de alguém ou alguma autoridade tem que acompanhar. É uma questão de segurança, uma questão de transparência e uma questão também de cunho jurídico mesmo. Que duas pessoas juntas têm como uma verificar o que realmente aconteceu na realidade. Então, não recomendo visita social sozinho, principalmente quando se trata em situações às vezes, de periculosidade, de situações de altas vulnerabilidades, onde a violência é grande, existem a exposição do profissional a situações de risco pessoal, da sua própria segurança. Então a minha recomendação é que isso seja feito com acompanhamento, né? Mas isso é a minha opinião, aí cabe a cada um fazer o seu pensamento, ok? Então, fazendo a conclusão desse resumo, só para o entendimento, a solicitação da perícia social pode vir com perguntas ou não. Se vier com perguntas, você tem que responder as perguntas no laudo e no parecer. Se ela não vier com perguntas, você precisa estudar para construir perguntas para que você possa responder essas perguntas, porque fica muito mais fácil. Esse é um procedimento de planejamento, de plano de ação, para realizar um trabalho de qualidade, ético e competente. Eu vou encerrar esse vídeo e daqui a pouquinho eu volto com outro vídeo falando sobre os instrumentos utilizados para elaboração de uma perícia social. Um beijo, volto já. Boa noite.